Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano, né? Hoje é dia 10 de fevereiro de 2024. Vamos começar o momento João 3:30, tá bom? Começando tarde hoje, 9:05. Nós vamos estar orando como de costume, agradecendo a Deus. Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Pai, em tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Eu te agradeço desde já por este dia, Senhor. Me ajuda, Pai, a estar te buscando, a estar te servindo, Pai, a ter uma vida de comunhão contigo. Deus, me leva, Pai, a na sua decomunar e descansar em Ti, Pai. É o que eu te peço neste dia. Visita a vida de cada um, Pai, que está do outro lado, Pai, dessa live, Pai, que vai estar ouvindo a palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, possa estar entrando com cura, com providência, enviando alimento, abrindo as portas, sarando, curando e libertando. E tudo para a Tua glória e Teu louvor. Amém. E a palavra que a gente vai estar lendo hoje está em 1 Pedro 5, diz assim: aos presbíteros e aos jovens. Portanto, apelo para os presbíteros que é entre vocês e o faço na qualidade de presbítero, como aqueles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participaram da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem para ele não por obrigação, mas de livre vontade para com Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não haja como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como é exemplo para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, você receberá a imperecível coroa de glória. Da mesma forma, jovens, sujeite-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ele os exalte no seu tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertos e vigiem. O inimigo de vocês anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará força e os porá sobre firme alicerce. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez peço perdão pelas minhas falhas, Pai. Eu entro na tua presença santa, Senhor Deus, te pedindo, Pai, uma ajuda, um socorro para te servir, Pai, de corpo, alma e espírito, Senhor. Deus, que eu venha lançar sobre ti as minhas ansiedades, que eu não venha viver a minha vontade, mas a tua. Deus, visita aquele, Pai, que vai estar ouvindo essa palavra também, que possa estar indo de encontro, Pai. Se tiver alguém enfermo, que venha ser curado, alguém desempregado, que as portas venham abrir. Se tiver alguém sem direção, que o Senhor venha dar direção, Pai. Que o Senhor venha fazer um milagre. É o que eu te peço nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que eu diminua, e que o Senhor cresça, e que só a sua palavra apareça. Amém. Amém? Essa palavra de 1 Pedro, ela já vai falar tudo, né? A gente já leu e ela já fala. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês e faço na qualidade de presbítero. Presbítero aqui representa o pastor, né? Pastoreado. Muitos não sabem, mas presbítero e pastor é quase a mesma coisa. Na realidade, o presbitério é até maior que o pastor, segundo a palavra do Senhor. E faço na qualidade de presbítero, como eles testemunham dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pedro está falando que ele participou, que ele viu tudo que Cristo passou, o sofrimento. E aí ele pega e diz assim: pastoreiem um rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com o desejo de servir, né? Não seja como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, você receberá a imperecível coroa de glória.
Olha, igreja, quando eu li essa parte aqui, eu vi muito contraste com a igreja de hoje, né? A igreja de hoje é assim, não é diferente da igreja de antigamente, né? Eles acham que pastorear é lucro, é ganância. E também muitos, né, subjugam os irmãos, sabe? Oprime, humilham, persegue, caluniam, porque acha que é o pastor, que é o tal, que é o bambambam. Eles não leram 1 Pedro, eles não leram a Bíblia, né? É aquele negócio que passa um pastorado de pai para filho e vice-versa, sem ter um conhecimento da palavra do Senhor, acaba oprimindo o rebanho, humilhando, né? Tornando pessoas perversas. Tem pastores que é perversos, maus, mentirosos, caluniadores, gananciosos, né? E aqui diz assim, né? Que dominadores dos que lhe forem confiados, mas como exemplo, temos que ter exemplo, né? De pastor. O pastor, ele ama, ele cuida das ovelhas, porque o bom pastor deu a vida para as ovelhas. Então, o pastor, como pastor, ele tá ali no rebanho. E o cabeça da igreja, quem é o bom pastor é Cristo. Então, essa ovelha que vai estar liderando o ministério, ela tem que ter humildade, ela tem que ter sabedoria, ela tem que ter amor pelas almas, né? Apesar que hoje em dia, para muitos, ministério é negócio, né? A igreja é negócio, é criar fama, status, tal, bonitão, fortão, né? Que tem carro blindado de luxo, blá, 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 e assim vai por diante. Mora em mansões, vive bem. E as pessoas comparam isso como se fosse bênção de Deus. Não é igreja, não é bênção, né? Não é. A bênção do Senhor, o Senhor vai dizer aqui mais para baixo qual é a bênção do Senhor. Quando se manifestar o Supremo Pastor, você receberá a imperecível coroa da glória, né? A bênção para esse pastor que realmente serve a Deus é a glória, é a salvação, tanto dele como do rebanho dele, entendeu? Agora, se ele não ensina a palavra, se ele não pega a palavra, se ele é ganancioso, ele fica atrás de dinheiro, querendo abrir igreja desordenada, sem conseguir cuidar de uma igreja, ele quer ter 10, 20, 30, para largar o povo, a Deus dará. Sendo exemplo de mau pastor, é o que a gente mais vê hoje em dia, sabe? Pastores soberbos, cheios de si, com jactância, com arrogância, meu Deus, misericórdia, né? Então, deixa bem claro aqui, né? Dominadores, eles querem dominar o rebanho como se eles fossem dono. Parece que Cristo, né? Não, Cristo não roubou, não. Cristo não morreu como ovelha muda, né? Ele é o dono do rebanho, né? Tem que estar aqui debaixo, tem que estar debaixo da minha proteção, tem que estar aqui, debaixo de uma cobertura espiritual. Que cobertura espiritual? Que conversa é essa, né? Nós temos que estar debaixo do sangue de Cristo, do nome de Cristo. Nós temos que estar num ambiente sadio onde a palavra é pregada. A igreja, ela não é perfeita, porque é formada por pessoas como eu e você, imperfeitos. Mas se a gente ouve a palavra do Senhor, a gente vai se desviando daquilo que não glorifica a Deus. Daquilo que não vai glorificar a Deus, entendeu? É isso, simplesmente isso. Aí diz assim no 5, da mesma forma, jovens, sujeitai-vos aos mais velhos, sejam todos humildes, um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Pedro, ele estava falando, jovens, aprendam, os mais velhos, sejam humildes, né? Porque a humildade é fundamental. Igreja, eu não consigo crer que eu fui chamada para o evangelho para mim ser uma pessoa soberba. Eu não consigo. Acho que a humildade é fundamental. Eu sempre peço que Deus cresça e que eu diminua, né? Tem uma irmã que um dia ela falou para mim assim, eu achei até engraçado, foi a semana passada. Ai, mãe, você se humilha demais. Você se acha muito pequena, mas eu não me acho, eu sou pequena. Grande é Deus. Você tá entendendo? Não é porque Deus me usa pela misericórdia que eu sou grande, não. Quanto mais Deus me usa, mais eu quero diminuir. Que Ele cresça e que eu diminua. Então, a gente tem que ter isso. E nem todo mundo pode se dizer que é ser humilde. Eles querem ser soberbos, né? Eu sempre peço a Deus, né, que no meu ministério a humildade, ela é fundamental. Eu prezo pela humildade em todos os lugares que eu vou, né?
E às vezes as pessoas, por achar que você é humilde, acham que você é besta, que você é isso, que é aquilo. Eles que estão perdendo. Porque eu tô ganhando no reino, né? Então, às vezes você chega assim, é a missionária Nandira Albano, é missionária, psicóloga, pela misericórdia do Senhor, gosta de pregar a palavra pelo chamado do ministério, chamado da palavra, né? E aí? Ele tem que diminuir, porque Jesus tem que crescer, ele tem que aparecer, né? Então, tudo isso aqui é só para agregar o reino, só para isso, né? Ele diz assim, portanto, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Então, quem vai me exaltar é Deus, quem vai exaltar você é Deus. Você está se humilhando para Deus, você está se humilhando para o homem, né? Ontem mesmo, eu precisava orar, à noite, precisava falar demais com Deus. E eu precisava chorar nos pés do Senhor, né? Então, quando eu quero chorar, eu não fico chorando pro meu marido, eu não fico chorando pra minha amiga, eu choro para Deus. E eu gosto muito disso, né? Quando eu não tô legal, que eu choro para Deus. Meu olho tá até inchado, tá vendo? Eu chorei muito para Deus. Falei, chorei. E hoje eu tô assim, flutuando. Mas que eu tenho que falar com a pessoa certa, né? Porque nós temos aflição, né? Nós temos angústia. Ontem eu tava muito angustiada, igreja. Muito angustiada. Demais angustiada. Né? Então, tem hora que a gente passa tanta coisa, aí vem um turbilhão do inimigo na sua mente, lançando, falando. Eu falei, Senhor, eu não aguento. Eu preciso falar contigo, né? Eu preciso ter esse momento contigo. E ali eu dobrei o joelho no pé da minha cama. Eu orei, chorei, falei. E depois dormi. E perdi a hora. Eu acordo 5h30 para fazer momento João 3, né? Eu acordo 5h30, aí vou tomar banho, vou orar, fazer. Mas acordei já era 7. Ai, Jesus. E aí diz aqui no 7, lance sobre ele toda a sociedade, porque ele tem que cuidar de vocês. E é difícil, igreja, a gente lançar, né? Ontem mesmo eu tava tão presa, ansiosa, que quando eu não tava conseguindo lançar, porque eu queria algo a todo custo. Eu falei, Senhor, tira isso do meu coração, isso não é de Deus. O Senhor tá cortando o laço, o Senhor tá livrando, eu tô insistindo, Pai, porque a carne é assim. E ali eu orei, né? E lancei sobre Deus, chorei, falei, e Deus me deu aquele refrigério, né? Ainda o Senhor me deu aquele louvor. Aquieta minha alma, faz meu coração. Esqueci, né? E eu sei que eu louvei esse hino umas 2 vezes. Aquieta minha alma, né? Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Eu precisei ouvir a voz de Deus ontem, né? Então eu gosto de contar aquilo que eu vivo, né? E eu tô aqui, foi tremendo. Então a gente pode ver que essa parte aqui de 1 Pedro 5, vamos complementar com o que está em Filipenses 4, Filipenses 4, tá bom? Diz assim, alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se no Senhor. Mas diz assim, regozija-se no Senhor. Mas essa tá alegre-se, tá? Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Nós temos que ser humilde, amar, ser humilde, simples. Igreja, não tô dizendo que a gente não estressa, surta. Ixi, filha, surta é normal do dia que você tá estressado, né? É normal. Eu mesmo que tenho 2 adolescentes, 4 crianças em casa, tem hora que eu falo, meu Deus, né? Eu tô cansada. Para. Deixa a mamãe quieta aqui no quarto. Fica lá na sala com seu pai, ou fica no quarto com seu pai. Tem hora que eu quero descansar. E a gente precisa desse momento, né? Então, e é necessário que a gente tenha esse momento com Deus, né? Ele diz assim, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresente seu pedido a Deus. Então eu precisava orar, eu precisava suplicar. E depois disso eu me senti aliviada. Tô assim, flutuando, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, quando a gente lança, né? Acabei de ler Filipenses, tá bom? Então, quando a gente lança para Deus aquilo que a gente não pode fazer, porque
porque a gente não consegue, a gente não tem força, igreja. Tem coisas que a gente quer. E Deus está falando, não é tempo ainda. Eu tenho o melhor para você. Meu Deus, mas a gente está na terra e a gente olha muito o material. E a gente tem que tirar o foco da terra e olhar para o céu. Salmo 121 diz, ele leva os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E ali, né, quando você consegue dobrar ali e falar com Deus, né, com oração e súplica, ele descansa a tua alma, né? E com ação de graças, meu Deus, obrigada, gratidão, né? E você apresenta para quem os seus pedidos? Para quem você vai apresentar? Sua angústia? Para Deus, né? E ele diz assim, não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, vamos suplicar. É isso que a gente precisa. Você não vai sair contando sua vida pro seu pastor, para todo mundo. Igreja, não é todo mundo que você pode confiar hoje em dia, infelizmente. Eu falo por experiência própria dentro das igrejas, né? Eu atendo as irmãs, muitas irmãs que ligam, converso com elas e tudo, né? E eu vejo muito disso, né? Às vezes a irmã fala, o pastor lá no altar tá sotacando, a irmãzinha tá contando pra outra. Então é difícil, igreja. Então vai falar com Jesus, só fala com Jesus, lança pra ele, tá bom? E diante mais aqui assim pra mim e pra você, né? Estejam alertas e vigiem o diabo, o inimigo de vossas almas, antes ao redor, como leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm todo mundo, estão passando pelo mesmo sofrimento. Então o diabo, ele tá fugindo, sempre procurando tragar, sempre usando alguém para fazer o mal para mim e para você, e Deus cortando o laço. Ele levantando um, levantando o outro, levantando pessoas mau caráter, que é o que mais tem no mundo, né? Para querer descaracterizar. Mas Deus, ele corta o laço na minha vida e na sua sempre. Ele tá falando para mim que ele tem cortado o laço. E ele corta. E eu sei disso, experiência própria, né? E eu falei assim, Senhor, só Deus, né? E Deus, igreja, ele mostra pra gente. Muitas vezes a gente ainda tá insistindo e Deus mostrando. E glória a Deus, porque Deus, ele mostra e ele corta o laço. E diz assim, resistam-lhe, permanecendo firmes aonde na fé. Meu Deus, eu tenho fé em ti. É a fé em Deus, igreja. É a fé. Sua fé tá pequenininha como um grão de mostarda, que já mostrei em um dos vídeos aqui, eu não lembro qual, mas é um pingo de uma caneta. Se você tiver fé como um grão de mostarda, tenha fé. Deus, ele vai fazer. Tenha fé, tá bom? Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Igreja, o povo de Deus, todos estão passando por dificuldade. Uns está desempregado, outros enfermos, calúnia, perseguição. Desculpa. Sempre vamos estar passando por lutas. Não tem como, nós estamos na terra. Mas a gente tem que estar revestido do poder de Deus. Ele diz aqui, e Deus, o mundo, os irmãos todo mundo passando. E Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo. Deus, ele nos chamou para a sua graça eterna, né? A gente vai sofrer, porque aqui é transitório, né? Estamos aqui de passagem, algo efêmero. Mas o tempo do Senhor é o tempo perfeito, é o tempo caróis, né? O nosso é o cromos. Então ele fala que isso aqui é pouco tempo. Então resista. Resista porque tem algo grande para vocês. Eu tenho a vida eterna, eu tenho a salvação para vocês, né? Isso é muito importante. Isso é o que nos dá força. E ele diz assim, os restaurará, confirmando-lhe, dará força e os porá sobre firmes alicerces. E a ele seja poder para todos sempre. Amém. Ele vai nos firmar, né? Nós temos que estar firme na rocha que é Cristo. Construir a nossa casa na rocha. Porque o diabo, ele vai vir. O vento vai soprar. A luta vai vir. A gente vai ficar triste, vai ficar angustiado, vai ficar chateado. Mas a nossa fé está firmada em Cristo. Não esqueça disso. Você tem um Deus. Você tem Jesus. Você tem o Espírito Santo de Deus que te consola. Nós somos igual a palmeira. A gente enverga. A gente vai até lá embaixo. Mas a gente volta. Sabe? A gente tem esses momentos. Temos, porque nós somos homens. Jesus, ele teve um momento dele de tristeza, de dificuldade, né? A palavra do Senhor diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E o Espírito de Deus levou ele ao deserto para ser tentado por Satanás, né?
E ele foi ali tentado. Mas em tudo ele não pecou, né? Ele disse pela palavra. Satanás, a palavra do Senhor diz. A palavra diz. Ele resistiu ao diabo pela palavra. E quando ele resistiu, o Senhor diz, a palavra do Senhor diz que os anjos vieram e o serviram, né? Então resista. Resista porque Deus, ele quer te servir, né? Lá na glória. Lá na glória. Amém? Lá na glória do Senhor. A serviço do rei. Não se esqueça disso. E diz assim, né? E ele seja o poder para todos, sempre amém. Todo poder, toda glória esteja com o Senhor, amém. É sempre assim, o nome de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Você está derrotado, Satanás. O nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder. Todo mal sai no nome de Jesus, né? E se derrame na presença de Deus, né? Se derrame na presença de Jesus. Peça a Espírito de Deus para te renovar, te dar força e você vai ser renovado. Lança sobre ele a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de mim e de você. E aí termina assim, saudações finais com a ajuda de Silvano, a quem considera irmão fiel. Eu lhes escrevi resumidamente, encorajando e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus, né? Mantenha-se firme na graça de Deus, você está firme na graça, né? Aquele que está em Babilônia, também eleita, enviai-lhes saudação e também a Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com beijo santo, o amor, paz a todos vocês que estão em Cristo. Então, igreja, tenhamos firme, né? Porque Pedro, ele nos explicou aqui. Ele sabe que o diabo está ao derredor buscando, bramando como leão. Nós temos que lançar sobre eles a minha e a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de mim e de você, tá bom? Lance sobre o Senhor. Lance. Tem hora que não é fácil, igreja. Não é fácil a gente lançar. Ainda mais quando a gente é afrontado, é perseguido, é caluniado. Mas lance sobre ele, porque ele tem cuidado de vós, amém? Que Deus te abençoe nesse sábado, que venha ser um sábado abençoado, cheio da presença do Senhor, tá bom? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e que possa falar melhor aos vossos corações. Fiquem na paz.